Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do oitavo ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, galera. Estamos aqui de volta para continuar os nossos conteúdos. Vamos aí para o tema 3. Se você perdeu a última aula, eu vou deixar um card aqui, você clica aí, vai lá assistir a aula anterior, depois você volte para continuar aqui. Se você já assistiu às outras aulas, então vamos ao tema 3, Estados Unidos, presença mundial. Vamos falar aí sobre a potência econômica e militar que os Estados Unidos se transformou. Ele é uma potência militar tão grande que ele vai ter tropas espalhadas pelo mundo inteiro e frota marítima em todos os oceanos, com o objetivo de defender ali os seus interesses econômicos, estratégicos e geopolíticos. Começando a falar aí sobre a ação política dos Estados Unidos. Ele vai exercer aí um papel de protagonista nas relações internacionais com grande poder de decisão nas questões políticas atuais do planeta. Além disso, vai ter uma forte influência sobre organismos internacionais, como por exemplo a ONU e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, agindo às vezes até contra o interesse dessas organizações em busca de um benefício próprio. Depois que acabou aí a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente teve a Guerra Fria também sendo finalizada, os Estados Unidos passou a intervir em conflitos no mundo inteiro por livre e espontânea vontade, inclusive passando por cima de determinações da ONU e de outros organismos de segurança no planeta. O país é hoje um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o que lhe confere aí um papel importantíssimo na diplomacia do planeta. Então ele vai utilizar toda essa força que ele tem diplomática para resolver os conflitos e as situações de uma maneira mais favorável. Óbvio que quando não conseguem utilizar a diplomacia, eles utilizam a força. E por falar em força, confiram aí no mapa que está na sua tela a quantidade de militares que os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo, né? Pelo menos que ele tinha espalhado aí no ano de 2012. Reparem que o efetivo militar encontra-se aqui em grande quantidade na Europa. Temos também aqui um número expressivo na Ásia e no Oriente Médio. Então são lugares onde geralmente os Estados Unidos está ali envolvido em alguma questão estratégica. Além dessa questão política, os Estados Unidos também é uma grande potência econômica. Na verdade, é a maior potência econômica do planeta, é o país com a maior economia do mundo. No ano de 2018, o PIB nacional, aí, o PIB dos Estados Unidos, ultrapassou 18 trilhões de dólares, representando quase um quarto de toda a riqueza do planeta. O país é ainda parte integrante do G8, isso é, o grupo dos países mais ricos e industrializados do planeta, e ele faz aliações estratégicas para manter esse elevado grau de influência no mundo. Entre essas ações aí podemos citar o estabelecimento de diversos acordos bilaterais, regionais ou multilaterais, a implantação de empresas transnacionais dos Estados Unidos em diversas partes do mundo, os investimentos no desenvolvimento do setor industrial e na criação de tecnologia de ponta, a difusão de valores, hábitos, costumes e elementos da cultura
dos Estados Unidos. Isso aqui, inclusive, a gente tem aí a indústria cinematográfica dos Estados Unidos fazendo esse papel e muito bem, né? A gente vê aí os costumes, os hábitos e os valores da população estadunidense perfeitamente lá no cinema, né? Nos filmes, também na televisão, com as séries chegando aí agora em grande peso. E temos ainda também o investimento no setor de defesa e na indústria de armamento. Então, os Estados Unidos ele produz e mantém um arsenal bélico muito grande. Para se ter uma noção aí do tamanho do poder econômico dos Estados Unidos, a gente dá uma olhada aqui na tabela com as 200 maiores empresas do país por origem, ou as 200 maiores empresas do mundo por país de origem. Né? A gente vê aqui que os Estados Unidos tem aí 63 das 200 maiores empresas do mundo. Se você colocar lá os Estados Unidos e a China, os dois juntos detêm aí mais da metade das grandes empresas do mundo. Olha o nosso Brasil aqui com 5 das 200 maiores empresas no cenário mundial. Por falar aí em China, Estados Unidos e China é o nosso próximo tópico, porque a partir de 1980, com o início do processo de abertura comercial lá na China, várias empresas dos Estados Unidos, elas passaram a se estabelecer em território chinês, interessado ali na mão de obra barata e nas taxas mais baixas cobradas ali pelo governo chinês. Em contrapartida, essas fábricas tinham que transferir a tecnologia delas para empresas chinesas que se associavam a essas empresas dos Estados Unidos. Como consequência, a gente passou a ter aí uma relação muito intensa entre Estados Unidos e China. E atualmente os dois, eles são respectivamente os principais parceiros econômicos, né, os maiores parceiros econômicos no mundo. Em 2017, por exemplo, 22% das exportações dos Estados Unidos foram de produtos chineses, foram de produtos chineses. Ou seja, a cada 5 produtos que os Estados Unidos comprava de outro país, um vinha da China. E olha como ficou aí essa balança comercial entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos eles exportavam aí no ano de 2016 cerca de 115 bilhões de dólares para a China. Em contrapartida, a China exportava aí para os Estados Unidos 385 bilhões de dólares. Então, o volume aí que os Estados Unidos compra da China é muito maior do que o que a China compra dos Estados Unidos. Mesmo assim, com esse volume de 115 bilhões, a China ainda é o principal parceiro econômico dos Estados Unidos. É o país que mais compra produtos dos Estados Unidos no planeta. Em relação à América Latina, os Estados Unidos vêm estreitando laço aí com alguns países da América, como por exemplo o México. O México, junto com os Estados Unidos e Canadá, eles fazem parte de um bloco econômico chamado NAFTA, que foi criado em 1994 e estabeleceu livre comércio entre esses países. Os Estados Unidos, por exemplo, ele recebe cerca de 81% das exportações mexicanas. Porém, o NAFTA não incorpora a livre circulação de pessoas. Os Estados Unidos, inclusive, dificulta essa livre circulação de pessoas, barrando a entrada de mexicanos em seu território, como já foi falado aqui anteriormente, né? Chegou até a construir um muro. Os Estados Unidos também queria criar uma área de livre comércio, englobando todos os países da América. Essa área se chamaria ALCA, Área de Livre Comércio da América. Porém, essa área aí de livre comércio das Américas não foi adiante, principalmente porque ia contra o interesse econômico de alguns países, principalmente do Brasil. Por falar em Brasil,
temos aqui a relação entre Estados Unidos e Brasil ocorrendo já desde o início lá do século XIX, onde os Estados Unidos se tornou ali o principal parceiro do Brasil nos últimos séculos, ok? Então, desde o século XIX e principalmente no século XX, as relações entre Estados Unidos e Brasil elas foram muito intensas. Tá? Os Estados Unidos foi o principal parceiro econômico brasileiro, é o país que mais comprava os produtos brasileiros no mundo. Porém, nos últimos anos, a China acabou tomando esse lugar aí dos Estados Unidos e hoje a China é o principal parceiro do Brasil, economicamente falando. Mas os Estados Unidos ainda têm um papel extremamente importante, porque eles ainda compram muitos produtos brasileiros. Produtos esses como máquinas, maquinário mecânico, aviões. Aviões, você não ouviu errado. Os Estados Unidos compra aviões brasileiros. Ferro, aço, combustíveis, café, entre outros produtos. E os Estados Unidos ainda é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil atualmente. E é isso aí, galera. Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês estarem respondendo aí, para a gente corrigir na nossa live de sexta-feira. A atividade é essa, a atividade das páginas 304 e 305. Então temos aí essas atividades das páginas 304 e 305. Se você não lembra os conteúdos dessas aulas, eu vou deixar um card aqui com as duas últimas aulas. Clica aí, vai assistir essas aulas e responda a atividade. Galera, por hoje é só. Valeu, falou, é nóis, fui!